Então, vou ler de novo o conceito do Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia do Divaldo, para a gente começar novamente. O Manuel Filomeno de Miranda diz o seguinte: mediunidade é uma faculdade orgânica inerente a todos os seres humanos, mas não implica necessariamente em ter que a exercer quando não se apresente com caráter ostensivo. O que significa isso? Significa que quando a pessoa tem a mediunidade, né, e todos nós temos, e ela tem a mediunidade de forma ostensiva, ela vai necessariamente buscar alguma religião, não necessariamente o espiritismo, e vai exercer o seu trabalho com Jesus, o seu trabalho no campo de sua religiosidade, dentro daquela condição. Tá? E o espírita, quando tem a mediunidade, chega numa casa espírita, é descoberto, então vai estar educando a mediunidade para começar a trabalhar, tá bom? Agora sim, ele continua dizendo, a faculdade natural é uma predisposição do organismo que tem suas raízes no espírito, como parte do seu processo evolutivo, mas adquirindo, né, mais complexidade, enriquecimento das funções, né, mediúnicas, que o conduzem à transcendência. Então, quer dizer, a mediunidade é um talento recebido de Jesus, não é? Pedido muitas vezes, a gente antes de reencarnar, a gente pede, está lá no livro Os Mensageiros, pede para reencarnar com uma tarefa no campo da mediunidade, e aí o que acontece? A pessoa vai exercer essa mediunidade. Quando a mediunidade ela é pedida, no sentido de como tarefa, né, uma mediunidade extensiva, que o Herculano Pires chama de mediunato, quando a pessoa tem uma mediunidade ela vai querer exercer, muitas vezes aquele espírito que pede como prova a mediunidade, ele não tem ainda a capacidade mediúnica como uma coisa muito natural, então é mexido lá no perispírito dela, ela tem uma certa, né, intervenção espiritual no campo do perispírito, para que ela possa exercer essa mediunidade, vir com essa mediunidade de uma forma mais ostensiva. Conforme o espírito vai evoluindo, ele vai transcendendo a sua capacidade espiritual e vai aparecendo nessa pessoa a mediunidade de forma muito mais natural, os grandes santos, os grandes líderes, de todas as religiões mostram, não é isso? Espíritos de maior hierarquia, encarnados na Terra, mostram uma mediunidade mais elevada. Isso é o que o Manuel Filomeno de Miranda deixa claro aqui pra gente, tá bom? E aí, continuando aqui, desculpa a atrapalhada de hoje, porque hoje estava mais atrapalhadinho, tá? E aí, de repente... Tá. Olha, uma coisa importante para a gente perceber, né? Todas as criaturas, quando o Kardec fala, e o Filomeno de Miranda reforça, que todos nós somos médiuns, isso quer dizer, no sentido de que todos nós temos a capacidade de sentir, de uma forma ou de outra, a presença espiritual. Quer ver um jeito que a pessoa sente muito? Quando ela dorme, tá? O sono, ele provoca em todos nós um desligamento da matéria, a gente sai da matéria e a gente vai ter, não é, contato e relacionamento com os espíritos desencarnados, de acordo com o nosso campo de afinidades, tá? Então, todos nós entramos em contato, recebemos instruções dos espíritos no momento do sono. Então, nesse sentido é que a mediunidade aparece mais ostensivamente em cada um de nós, tá? No capítulo 13, hoje nós vamos estudar mais especificamente o capítulo 15 do livro Nos Domínios da Mediunidade. No capítulo 13, desse mesmo livro, que chama Pensamento e Mediunidade, tem 3 colocações que eu achei importante estar falando para vocês. Primeira coisa, em matéria de mediunidade, não nos esqueçamos do pensamento. Quer dizer, pensamento e mediunidade tem uma conexão muito grande. Por quê? De acordo com o que a nossa alma vive, né? Então ele fala, o André Luiz, nossa alma vive onde se lhe situa o coração. Caminharemos ao influxo de nossas próprias criações, seja onde for. Quer dizer, o que a gente cria no pensamento, a gente atrai para nós, qualquer pessoa, médium, ostensivo ou não. Agora, o médium mais intensamente, quando não vigia o pensamento, cria condições mentais, ideias, idealizações, desejos, não é? Quando o médium ele pensa em alguma coisa, aquilo ele tem uma capacidade muito maior de atrair e associar-se a pensamentos de
e desencarnados que vão estar aumentando o teor daquele pensamento. Seja esse pensamento positivo para o bem, seja esse pensamento negativo, arrastando esse médium para o mal, tá? Isso também é importante como, vamos dizer assim, preâmbulo dessa nossa lição, tá? E no capítulo 13, ainda muito lindo, o Aulus, que é o mentor espiritual desse livro, Nos Domínios da Mediunidade, o mentor que o André Luiz estuda e aprende com ele durante todo esse livro, o Aulus, terminando uma reunião mediúnica onde eles estavam, o André Luiz e o Aulus, né? O André Luiz narra o seguinte: a reunião ia terminar, ia encerrar uma reunião mediúnica. Sobre a cabeça da médium, Dona Celina, apareceu um feixe de luz brilhante. E Aulus, aproveitando para esclarecer que ela iria transmitir a palavra do mentor, que, apesar de ausente ali do ponto de vista espacial, traria sua colaboração através de fluidos teledinâmicos pela mente da médium. Então, olha que interessante, pessoal. De repente, o André Luiz, nesse capítulo 13, ele narra, estavam lá encerrando uma reunião mediúnica. E, de repente, a médium, ela fica com a sua mente, acima da cabeça, ela começa a emitir um feixe de luz. E aí o mentor fala, olha, tem uma entidade espiritual, um espírito elevado, lá, né, de outras paragens espirituais, que vai transmitir para ela. Aí a gente pensa assim, puxa vida, que capacidade, né? A mediunidade faz com que o médium possa captar pensamentos, não só de uma entidade espiritual que esteja ali presente no momento. Que tipo de médium é esse? Médium disciplinado, médium que estuda, médium que se esforça para poder estar sintonizando no bem. Então, o espírito mentor não precisa estar ali no ambiente. Tudo isso para a gente chegar no capítulo 15 e a gente estudar, tá? E aí, gente, olha que coisa também interessante para a gente observar, tá? Mediunidade, todos nós temos, não é? Uma das formas mais interessantes da gente observar a capacidade do médium é o médium quando ele está na casa espírita, ele se sente bem. Quando ele se sente bem? Quando ele está sintonizado numa onda mais elevada. Então, a gente que trabalha com mediunidade, as pessoas que trabalham com mediunidade precisam tomar muito cuidado. Aquela história que muitos médiuns chegam e falam assim, nossa, eu estou frequentando a casa, mas eu só saio da casa muito chateado, eu saio muito triste, pesado, eu tenho aquela sensação que não é legal. É sinal que o médium está precisando de ajuda. Precisa buscar ajuda, tratamento, passe, né? O passe que é uma bênção de Deus, tá bom? E aí, nesse momento que esse espírito se comunica, ainda no capítulo 13, eu trouxe para vocês para ler, porque ele introduz demais o capítulo 15 que a gente vai estudar. Olha o que o espírito, lá de uma condição espiritual mais elevada, ele fala, lá no capítulo 13. Meus amigos, paz em Jesus. Em matéria de mediunidade, o pensamento é tudo. Encarnar e desencarnar, desencarnar de nada serve, se não há renovação interior. Será que vocês sumiram de novo da gente? Imaginar é criar, e toda criação tem vida e movimento, ainda que ligeiros, impondo responsabilidade em quem o faz. Sumiram vocês? Estão aí? Dá um alôzinho pra gente. Aqui tá dizendo que tá tendo problema de transmitir. Não sei se é a página do Facebook que tá com problema ou se é a nossa internet. Não dá pra gente avaliar, tá? Continuando. Quem apenas mentalize angústia, crime e perturbação, irá refletir isso no espelho da alma. O uso de um rótulo religioso sem qualquer esforço de elevação é perigoso. Nossos pensamentos geram nossos atos e nossos atos geram pensamentos nos outros, tá? Então, assim, de repente, o que a gente entende com isso? É importante que a gente observe, não é? Tá, sim. Estão transmitindo? Que bom. Então, assim, o que a gente entende com isso, gente? A gente entende que o que é importante? O importante é o médium observar como é que ele está, tá? Porque os nossos pensamentos, independentemente de sermos médiums ou não, sintonizam com aquela faixa, com aquela onda de pensamentos que a gente tem. Agora, sim,
Esses pensamentos, eles geram o quê? Nossos atos, as nossas emoções, tá? O pensamento está para a mediunidade como o leito está para o rio. Para atingir o aprimoramento ideal, é preciso que o detentor de faculdades psíquicas não se fixe no simples intercâmbio. Então, não adianta nada o médium ir lá, eu trabalho na casa espírita, eu vou lá, sento, recebo uma entidade espiritual ou auxilio os espíritos em dificuldade com a transmissão que eu permito que eles façam, não é? Do sofrimento, da dor, eles são orientados e o médium em si continua desorientado, não resolve. Olha o que ele fala aqui, tá? Para atingir o aprimoramento ideal, é preciso que o detentor de faculdades psíquicas não se fixe apenas no intercâmbio. É preciso buscar a educação de si mesmo e o serviço desinteressado e constante no bem. Não adianta nada o médium achar que simplesmente estar no exercício da mediunidade vai ajudar, ajuda os outros, mas ele precisa também se ajudar. Não é? E até um determinado momento, que de repente não resolve também ficar só transmitindo e participando de reunião mediúnica, não vai funcionar. Tudo isso eu disse a vocês para que a gente possa entrar no capítulo 15. Narrando aí um pouquinho o capítulo 15. O André Luiz, gente, ele terminou nessa situação de estar estudando com aulos, né? Eles pararam em determinado local e eles iam, né, numa via pública e de repente eles viram uma gritaria danada. Então o André Luiz vai narrar 3 casos, um caso de um alcoólico, um caso de um repórter e um caso de um médico. Vamos lá, tá? Para a gente estar acompanhando o livro, exatamente o que o livro traz para a gente, tá? Ele fala assim, ele estava em equipe, né, o André Luiz, e ele fala assim, a equipe se dirigiu a um templo espírita, estava indo para um templo espírita, né, se dirigia, quando foram atraídos por uma gritaria. Estava lá, eles estavam indo para uma casa espírita, passaram na frente de um bar e tinha uma gritaria. 2 guardas arrastavam um senhor embriagado de um restaurante. O mesmo estava abraçado por um espírito da sombra, como se um povo o absorvesse, ambos embriagados. Aulus convidou seus acompanhantes para entrarem no restaurante, tá? Então, olha que coisa interessante, gente, estava lá, né? Muito difícil, não é? A situação daquelas criaturas. A Aurora está falando para a gente assim, preciso de ajuda, meus irmãos. Estou passando por um processo de divórcio muito difícil. Olha, nós estamos aqui estudando sobre a mediunidade, Áurea. Depois a gente vai, Aurora, depois a gente pode conversar com você. Você manda aí uma mensagem para a gente e a gente conversa com você sobre esse processo difícil que você está passando, tá bom? A gente vai ouvir você com carinho. E aí, essa situação tudo, né? Que essas criaturas estavam ali envolvidas, estava dando aquele alvoroço todo, um alcoólico, numa situação toda. E o Aulus falou assim, olha, vamos entrar nesse bar, vamos dar uma olhada, né? As emanações do ambiente produziam na equipe mal-estar. Então, na hora que eles entraram no ambiente, aquela sensação de mal-estar naqueles espíritos amorosos que estavam entrando ali, tá? Junto de fumantes e bebedores inveterados, criaturas desencarnadas de triste feição absorviam baforadas de fumo, assim como partilhavam o hálito alcoólico arremessado no ar, encontrando ali alegria e alimento. Então, olha que triste, né? Que triste, de repente, a criatura está naquela situação ali, naquele bar, né? Mas ela estava se alimentando daquela situação toda, né? Só um parêntese, gente. A Aurora está pedindo socorro para a gente, uma nossa irmã que entrou aí no nosso Facebook, na nossa live, e eu estou querendo deixar claro para ela que ela pode nos chamar no Messenger, deixando o contato dela que a gente vai conversar com você, Aurora. Tá? Você está pedindo ajuda e a gente vai estar te atendendo, tá bom? Deixa a gente encerrar essa aula que a gente te atende. Então, gente, olha lá. Ele fala, né? O André Luiz fica vendo aquele bar, aquela situação toda, aquela confusão toda dentro do bar. O André Luiz se sensibiliza e fala: nossa, mas esses nossos irmãos vão ficar assim, né? Embriagados, fumando, naquela situação toda, envolvidos com aqueles espíritos ali, sugando a energia deles como vampiros. E aí o Aulus fala para ele: não, André, eles vão melhorar, graças a Deus, né? E aí o Aulus fala para ele: a natureza os transformará. Há 1000 processos de reajuste no universo infinito. Como são esses processos, gente? Que a natureza, que Deus, né, a própria lei divina faz com que a gente se transforme depois que a gente passa por uma situação grave, de uma encarnação toda envolvida com vício. Olha o que ele fala, né? Há 1000 processos que chamam aflição, cansaço, tédio, sofrimento,
cárcere e prisão regeneradora, reencarno e expiatório, quer dizer, uma reencarnação expiatória com o quê? Com hidrocefalia, com paralisia, com cegueira, com epilepsia, com o que era chamado naquela época de idiotismo, que é uma deficiência intelectual grave, né? E muitos outros recursos. E aí o André Luiz fala, nossa, mas será que precisa só de uns recursos assim tão graves? Aí o Aulus fala para ele, olha, André, com renovação mental, eles ganhariam tempo, mas precisa de um esforço heróico. A gente sabe, quando a pessoa tem uma dificuldade muito grande, aí, muita paixão no campo dos vícios, né, bom, aí não consegui deixar muito fácil, não. Não é fácil deixar, né? E tudo tem a consequência, né? Esse trecho aí é bem importante, porque quando o André pergunta, né? E como é que vai ficar? Isso não vai acabar nunca, né? Não vai ter jeito? Não, vai ter jeito. Vai ter os processos de reajuste. Então, olha a consequência das pessoas, né? Que se viciam, que bebem, que fumam e acha que, tá tudo bem, eu tô bem, não sei, fulano bebeu até os 80, aos 90, fumou até os 90, né? Então não vai ter consequência? Desculpa, vai ter consequência. Nós que acreditamos na reencarnação, sabemos que você vai voltar e você danificou o seu corpo espiritual, né? E é tão sagrado, né? O corpo físico olha o que a gente está passando, todo o sofrimento das pessoas perdendo, né? Os seus entes queridos e, de repente, desesperados, angustiados aí com a ameaça de um vírus. Então, assim, por quê? Porque a gente valoriza esse corpo físico. E precisamos aprender a valorizar mesmo, gente. Diante de um vírus pequenininho, a gente se protege. E, às vezes, lança a mão de coisas que dá prazer, como álcool, como drogas, né? O álcool é uma droga, mas como essa droga lícita que é o álcool, o tabaco, o fumo, não é? A maconha e todos os outros vícios, né? Que as pessoas às vezes trazem para si, destruindo o corpo físico. E aí o André Luiz fala, né? O Aulus fala, 1000 processos de reajuste da natureza, né? Nossa, o vírus mata, às vezes, de uma vez, né? E o álcool, as drogas, mata aos poucos, né? Vai matando, né? E aí ele termina, ele continua falando, aqui vemos entidades viciosas, quer dizer, espíritos viciados, né? Valendo-se de pessoas que com elas se afinam. Então, quer dizer, a criatura desencarnou com o vício, ela continua com o vício, ela vai fazer o quê para conseguir? Se ela não tem mais o copo, se ela não tem mais aquela substância que causava aquela sensação, ela vai se valer da mente do outro, sugando mesmo a mente do outro em processo de vampirização, não é? E aí ele fala aqui, mediunidade em ação. Nancy do céu, mas é um processo mediúnico, é assim. Aquele espírito que está sugando aquela energia, ele está sugando por quê? Porque ele está em contato mediúnico com aquele médium alcoolizado, que é a criatura que se alcooliza, tá? E ele continua, recursos psíquicos são peculiares a todos, constituindo forças que encarnados e desencarnados podem empregar no bem ou no mal de si mesmos, né? Ser médium não quer dizer privilégio ou conquistas, nada disso, gente. Muita gente se engana chegando na casa espírita e vendo um médium numa condição, nossa, transmite mensagens, que bacana. Esse médium viu que eu não estava bem, esse médium conversou comigo e viu que a minha mãezinha tinha desencarnado, eu nem falei para ele. Eu cheguei com atendimento lá, o médium olhou e falou assim, olha, sua mãezinha está do seu lado, ela está pedindo para você levantar esse moral, ela está bem. Nossa, aí a pessoa vai lá, endeusa o médium, né? Nossa, que médium maravilhoso. Mas sem a condição, não é? Moral, o médium é simplesmente uma torneira, transmitindo às vezes uma água limpa, mas que muitas vezes transmite uma água, permite que uma água suja passe e ele canaliza, tá bom? Então, olha lá, o que ele fala? Ser médium não quer dizer privilégio ou conquistas. Podemos ter alto grau de mediunidade e ser subjugado por entidades sombrias e delinquentes. Não basta a mediunidade, precisamos da doutrina do Cristo para controlar a energia mediúnica e sublimá-la na fé. Então, ser médium não é uma condição de um espírito evoluído, né? É uma condição para todas as pessoas. E aí, nós que não somos ainda espíritos evoluídos, se temos a mediunidade, a gente precisa educá-la, né? Através da moral, porque senão essa mediunidade se torna um grande problema. Se a gente não estuda.
E aqui ele vai mostrar, Valdirene, agora um grande problema, né? Olha só, o coitado do rapaz lá embriagado não tinha a mínima consciência do que estava fazendo, né? De que estava ali tomado por um espírito. Muitas vezes uma pessoa ignorante se embriaga, vai lá e se torna presa de entidades sofredoras, não é? Em estado de embriaguez, de vício. Agora aqui ele mostra, o segundo caso, mais grave ainda, e que a gente está vendo muito acontecer, não é? Qualquer coincidência, né? Não é mera coincidência, né? Qualquer semelhança não é mera coincidência. Olha só, gente, para a gente entender o que está acontecendo hoje, que a gente está vendo muito, né? Olha lá, em outro aposento, quer dizer, ainda dentro daquele bar, em outro aposento dentro daquele bar, um rapaz bebendo conhaque, quer dizer, uma bebida mais cara na época, né? E fumando com volúpia. Escrevia sob domínio de entidade de aspecto repelente. Substância escura e pastosa escorria das mãos do desencarnado para o cérebro do rapaz que estava escrevendo. Via-se absoluta associação na autoria dos escritos. O rapaz é hábil médium psicógrafo, disse o Aulus, né? As células do pensamento integralmente controladas pelo desencarnado. Olha, imagina a cena, gente, dentro de um bar, num aposento, num lugar assim mais reservadinho, tinha um rapaz fumando muito e bebendo conhaque, quer dizer, um destilado potente, né? Porque o conhaque é um destilado do nível do uísque, do nível da cachaça, né? Da tequila, é bem potente de álcool, né? O teor alcoólico é bem alto. Estava lá ele tomando conhaque e escrevendo muito rápido. O que ele estava fazendo? Uma reportagem, gente. Aí ele fala aqui, o Aulus explica, o rapaz é repórter difamando uma jovem ligada ao desencarnado, quer dizer, o obsessor da jovem estava ditando a reportagem, né? E esse desencarnado tenta desequilibrá-la, inventando a colaboração, que ela tinha colaborado num crime que ela não cometeu. Então, quer dizer, uma calúnia, o repórter estava escrevendo voluptuosamente uma calúnia para denegrir a imagem de uma moça. O André ficou horrorizado, falou, nossa, mas o que vai acontecer? E se ela não puder melhorar, se ela não puder se livrar disso? Aí o Aulus ainda fala assim, não, se ela não puder, não. Se ela não quiser, porque a misericórdia de Deus nunca manda para a gente um problema maior do que a gente pode se desvencilhar. Exatamente. E também ele cita lá que de repente ela está passando por aquilo porque ela também provavelmente deve ter pedido essa prova de fé, né? Você ser caluniado, passar por essa dificuldade. Então, nada é por acaso, nada é injustiça. Não. Tudo tem a justiça divina, né? Não é? E a gente vê, de repente, né, a imprensa negra, antigamente era negra, hoje em dia é marrom, imprensa marrom, põe aí nomes na imprensa, né? Então, quer dizer, muitas calúnias, muitos fake news, não só na imprensa televisiva, né, e radiofônica, mas especialmente na mídia digital, um monte de gente faz reportagens absurdas, não é? Falando mentira, ou exagerando determinada verdade, ou colocando assim parte do que foi dito, pegando só uma frase, um pedaço, e colocando o holofote naquilo. Então, quer dizer, denegrindo muita gente, e muito triste isso. A gente está vivendo esse momento atroz aqui no Brasil, aliás, na imprensa mundial, mas no Brasil especificamente, no momento difícil da gente, né? E aí a gente vê agora, então o pessoal fica muito zangado, mas eles estavam lá bebendo todas, fumando e fazendo as reportagens, às vezes com foco para denegrir XYZ, tá? Muito, muito importante esse esclarecimento desse capítulo do André Luiz. E aí o Aulus fala aqui, olha, faculdades medianímicas e cooperação no mundo espiritual surgem por toda parte. Quer dizer, você tem uma ideia, você atrai gente para te ajudar naquela ideia, né? Onde há pensamento, há correntes mentais e associação. Toda associação e interdependência é interdependência e influenciação recíproca. Daí a necessidade de atrair pensamentos que nos enobreçam através do trabalho digno, da bondade, da compreensão, do serviço, do respeito à natureza e à prece, que é o grande antídoto, né, do nosso pensamento. Porque para sanear não tem outro jeito.
A gente lava a casa todo dia, né? Limpa, passa pano de chão, lava louça, né? Nossa senhora, ainda mais quando a gente tá com criança em casa, como a gente lava louça? Lava muita louça, não é? E aí, lava louça, limpa tudo. E o nosso pensamento? Qual é o jeito de sanear, Valdirene? Ali fala, né? Onde há pensamento, há associação. Então tem aquele ditado, né? Diga com quem andas e direis quem tu és. A gente pode dizer, digas o que pensas e direis com quem andas, né? Porque de acordo com o teor do seu pensamento, sempre você vai ter companhias. Então, quando você está com bons pensamentos, pensamentos ligados em boas ações, pensamentos positivos, pensamentos no bem, você vai atrair, né, pessoas, entidades, espíritos que compartilham daqueles pensamentos e vão te ajudar. Agora, se você ficar pensando no mal, no negativismo, nessas notícias ruins, com esses pensamentos ruins, você vai atrair um monte de coisa ruim, né? Sim. E aí, canaliza aquilo que você tem dentro de você, não é? Que tipo de pensamento, que tipo de gente vai vir para se associar a você? De acordo com o que é isso que a Valdirene terminou de falar, de acordo com o que você sente, não é? E a gente tem que cuidar dos pensamentos, né? Tudo bem, às vezes a gente tem pensamentos ruins, mas tudo dá pra gente modificar, tudo é educação. Então a gente tem que se policiar. Ah, eu só penso no mal, mas dá pra mudar isso. Tem que ter vontade, né? Tem que ter uma vontade forte aí para poder, né? Tem que ter a vontade, mas você tem que se policiar. O que eu ando pensando? Muda isso. Faz, né, uma reflexão e tá pensando em coisa ruim, muda o pensamento, põe uma música, vai ler uma coisa construtiva, faz alguma coisa. Não dá pra gente... eu tinha uma amiga lá do Caminheiros da Luz, ela dizia uma coisa que tá por aí hoje em dia, fala-se muito, né? Você não pode impedir que o passarinho sobrevoe em cima da sua casa, não é? Mas você pode impedir que ele faça ninho, né? No telhado da sua casa. Então a gente não tem como impedir de jeito nenhum que pensamentos negativos e que ideias deprimentes e de maledicência, dessa coisa, dessas calúnias de reportagem, de toda essa coisa toda horrorosa, né, que está aí para deprimir todo mundo, não é? De repente, você não pode impedir que isso sobrevoe na sua casa, às vezes, que entre aí, que uma ou outra pessoa da sua casa ligue a televisão e aquilo entra na sua sala. Ou para você deixar revoltado, né? Às vezes a gente fica revoltado, irado. Opa, tem que pensar, não, muda o foco, faz outra coisa. Ou escuta outra coisa, né? Tá? Se você não tem equilíbrio, realmente é quase que impossível ter equilíbrio, ver um monte de reportagens como essas que estão tendo aí, né? Que parece TV funerária hoje em dia, parece que a TV hoje virou toda assim, só informes funerários, uma coisa absurda, quando tanta coisa podia ser feita através da educação, não é? De conscientizar, de chegar para o povo e falar, olha, usa máscara, vai ser melhor para a sua família, você vai se defender, olha, vamos fazer o seguinte, lava a mão 15 vezes por dia, não tem álcool, mas lava a mão, sabão, não é um sabão de lavar roupa, qualquer tipo de sabão vai funcionar. Então, assim, não tem, não é? Aí você pode pegar uma camiseta velha, não precisa ter uma máquina de costura, pega uma camiseta velha, recorta, faz 2 furinhos, faz ela de um jeito que você põe aqui, 2 furinhos que cabem as orelhinhas, pronto, aproveitou a camiseta velha, uma camiseta dá 6 máscaras. Então, quer dizer, né, não tem educação, uma pena. Mas vamos lá. Gente, de repente, olha só que coisa linda, encerrando já o capítulo 15, o André Luiz fala, olha pessoal, a gente estava saindo lá daquele bar, de repente, saindo do restaurante, saindo do bar, eles viram, saindo do restaurante, né, viram lá uma ambulância, né, e uma sirene ligada, aquela ambulância. Ao lado do condutor da ambulância tinha um homem de cabelo grisalho, simpático e preocupado. Junto desse homem, uma entidade em roupagem lirial, um espírito de luz, todo iluminado, né? Que envolvia a cabeça daquele homem preocupado em suaves e calmantes irradiações. Quem era essa pessoa? Um médico. Não era um médico espírita, mas era um profissional humanitário e generoso que, por hábito de ajudar os outros, ele atraiu uma boa consciência, né? Ele tinha uma consciência
e um coração que irradiava paz e fraternidade. Por isso, ele se fez credor do auxílio que recebe. Explica o Aulus, né? Quando o André fala, nossa, é um médico, sim, mas é um médico espírita? Não, é um médico bom, um médico consciencioso, né? Humanitário. É médium de abençoados valores humanos, principalmente no socorro aos enfermos, onde incorpora correntes mentais de gênios do bem. Olha que coisa maravilhosa, gente. Então, eu achei um médico, agora parece um médico espírita. Não necessariamente. Se o médico for um bom médico, se ele ama a medicina, ele ama a ciência da cura, ele vai atrair para perto dele entidades espíritos de luz que vão estar auxiliando ele na prescrição da medicação, na análise da doença, né? Na compreensão daquele diagnóstico, tá? E aí é um profissional, qualquer, né? Pessoa do bem atrai forças do bem para poder auxiliar. Tem comentário? A mediunidade não é uma faculdade só do espírita, né? É uma faculdade do ser humano. Então, André Luiz, que estava ali ainda estudando nessa época, né? Ele pergunta, quando ele vê lá o médico dentro da ambulância, tem um espírito junto. Mas ele é espírita? Aí o Alson, não, ele não é espírita, mas ele é uma boa pessoa, ele tem boa intenção, ele é um bom médico. Então, não é uma exclusividade dos espíritas. A mediunidade é estar acompanhada de entidades, de espíritos, né? Todos estamos. Agora, se são espíritos bons, do bem, ou espíritos maus, do mal, vai depender da intenção. O que você está fazendo? Não é? E a mediunidade é uma bênção muito grande, um talento maravilhoso, quando a pessoa coloca a serviço do bem. Vamos lá, gente, tem coisa mais maravilhosa do que o passe, não é? De repente, a possibilidade de você transmitir. Às vezes, muita gente na casa espírita fala assim, eu não tenho mediunidade. É? Não, não tenho, não. Mas você trabalha na casa espírita? Trabalha. O que você trabalha em quê? No passe. Nossa! Você está recebendo as energias do alto e você está transmitindo. Você está canalizando o amor, a cura, a melhoria daquelas pessoas que estão recebendo de você aquela bênção, não é? Do passe. O passe é um dos trabalhos da casa espírita mais importantes no sentido de trabalho de gente que tem mediunidade, tá? Que está canalizando o bem, tá? Então, o André Luiz, já encerrando, fala: o potencial magnético e a mediunidade é peculiar a todas as pessoas, mas só pode servir com Jesus o médium que é credor da assistência dos bons espíritos. Aliás, o Kardec fala isso no livro dos médiuns, não é? Quer dizer, todo mundo pode trabalhar em qualquer entidade religiosa, como médium, não é? Como um orientador, uma pessoa que vai lá, não é? Que auxilia na igreja, que auxilia no canto da igreja, ele é um médium, ele está canalizando aquela vibração linda da música, mas só vai atender com Jesus aquele que consegue atrair os bons espíritos. Para atender a todos, é preciso que os médiuns tenham vida mental edificante, quer dizer, orar e vigiar, para que a gente não caia em tentação, tá? E aí, o André Luiz pergunta pro Aulus, encerrando o capítulo, olha, é necessário que essa pessoa, né, para ser médium, ela precisa ser uma pessoa escolhida, preparada, né, com estudos especiais? Aulus fala que não. Aulus declarou que em qualquer setor de trabalho, a ausência de estudo significa estagnação, embora a dedicação e o amor recebam cooperação segura e imediata dos espíritos amigos. Resumindo, gente, espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, diz Kardec, instruí-vos, eis o segundo, não é? Então é a necessidade do estudo. Com certeza, até para você entender o que acontece, como acontece, né? É importantíssimo estudar sempre a doutrina, que é muito complexa, para poder ajudar as pessoas e para você poder ficar em equilíbrio, porque senão você ajuda muito as pessoas, mas você, enquanto médium vive em desequilíbrio, vive doente, vive com problema, né? A gente precisa estar o tempo inteiro em trabalho de
reforma, tá? Então, observar o que em nós ainda falta. E a gente sabe, não é? A gente não sabemos. Por mais que a gente faz de conta que não sabe, mas a gente sabe onde que está a nossa falha. E quando a gente se pega num momento como esse, especialíssimo, momento de transição aí, não é? Pedindo, né, para que a gente mude, para que a gente seja mais solidário, para que a gente tenha mais cuidado com o outro, para que a gente olhe para a nossa família, para que a gente olhe para os nossos amigos com compaixão. O que está pedindo Deus nesse momento para a gente? Reforma aqui dentro de nós. E na doutrina espírita isso é claríssimo. Adentrou a doutrina espírita, veio estudar, não é? Desenvolveu mediunidade ostensiva, ou no trabalho do passe, o médium, aquela mediunidade mais que às vezes a pessoa não sente, mas que ela está produzindo, trabalhando bem. Todos nós que servimos com Jesus precisamos estar estudando, para que a gente estude a gente também aqui dentro e a gente consiga se transformar. Tá bom, gente? Encerrando a nossa aula, eu trouxe aquela frase que está em Mateus, né? E o Mateus narra, no capítulo 10, versículo 11, ele diz o seguinte: e Jesus, né, chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, para expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades, significando que a mediunidade é de todos os tempos. Lá já antes, né, do advento da doutrina espírita, Jesus já deixou claro que o trabalho seria imenso dos médiuns. E os primeiros médiuns, assim, mais ostensivos da Terra, realmente foram os seus discípulos que, se transformando, conseguiram atingir o patamar de apóstolos, tá bom? Que Deus assim nos ampare. A gente agora vai partir para o nosso encerramento, agradecendo aí quem esteve conosco. Muito obrigada por estarem conosco. Saudade de todos vocês. Esperamos que isso tudo passe logo para que a gente possa se reunir novamente aqui na nossa casinha de luz.